Nós vamos tratar hoje aqui de planejamento patrimonial da família. E nessa linha, o que eu quero falar para vocês é que passa pelo planejamento patrimonial da família o inventário e os custos do inventário. E por que não é bom para nenhuma família no Brasil passar pelo inventário? Na verdade, o inventário ele acaba sendo uma circunstância natural da vida, né? Como a gente sabe que ninguém é eterno, então vai haver sucessão nas famílias, vai passando, o patrimônio vai passando de uma geração para outra geração, é uma circunstância natural. E a gente aprendeu que isso é assim mesmo, que ninguém precisa saber o que é o inventário e como funciona o inventário. Isso que eu não estou falando do processo judicial, dos desentendimentos, dos conflitos que levam o processo e do tempo que isso leva para resolver e para o patrimônio chegar na mão dos familiares. Eu estou falando de custo mesmo, né? Então, a abordagem que eu quero ter com vocês aqui é realmente em relação ao custo do inventário e se a gente tem que passar por isso. Como que é o inventário? Qual é o custo que envolve o inventário, como isso vai atrapalhar a minha família, como isso vai atingir o patrimônio dos meus filhos. É o que eu quero falar aqui. Como fazem os grandes fortunas, os bilionários, para não passar pelo inventário? Quais os caminhos? Quais os caminhos convencionais, quais os caminhos que são aqueles que a gente não conhece e que vocês vão ter o prazer de conhecer aqui hoje, né? Espero que seja um prazer, que vocês vão conhecer aqui hoje, que evita esse trágico caminho do inventário, essa circunstância que a gente pensa que é natural, mas não é. Muitas vezes a gente pensa que é natural, porque até mesmo na faculdade, eles não explicam o custo do inventário. Até um advogado que trabalha com isso, ele não explica isso para o seu cliente. O que o advogado faz? O advogado faz o processo, instrui o processo, elenca os herdeiros, elenca o patrimônio, passa para o juiz autoriza, entende se tem dívida, enfim, fazem a apuração e, posteriormente, se transfere esse patrimônio. Quando vai lá na frente no processo do inventário, vai calcular o imposto que incide sobre o total do patrimônio. E aí vai ter o primeiro impacto. Os outros impactos são custos com advogado, que é caro, tem impactos com cartório, mas enfim, a gente vai ver isso lá na frente. O que eu quero que vocês me digam é que se vale a pena para vocês estarem aqui hoje comigo e se isso que eu estou falando faz sentido para vocês, né? Se vocês puderem colocar aqui no chat para mim se vocês têm algum patrimônio. Me ajuda aí, gente. Escreve aí se vocês têm algum. Quando eu falo algum, eu não estou querendo dizer muito patrimônio. Estou falando algum patrimônio. Outra pergunta que eu tenho para vocês. Vocês têm filhos? Tânia tem patrimônio. Obrigada, Tânia. Se vocês têm filhos, também coloque aí. Sim, eu tenho filhos. Ou ainda, não tenho filhos, mas tenho herdeiros. Ou eu tenho patrimônio, não tenho filhos, mas tenho sim para quem, pessoas que eu gostaria que esse patrimônio alcançasse. Certo, Márcia? Obrigada. Outra pergunta. Ralaram bastante? Foi difícil? Quanto que vocês batalharam para alcançar esse patrimônio? Filho, certo? Olha, tenho filho, ralei, né? Quanto que eu preciso batalhar para alcançar esse patrimônio? Fiz mais patrimônio do que eu necessito para viver, pensando que isso vai chegar, de alguma forma isso vai alcançar meus filhos? Legal. Processo caro, a Lourdes está passando, vamos tratar disso, Lourdes. Então, gente, se vocês têm patrimônio, tem para quem deixar, trabalharam muito para formar esse patrimônio, ou ainda é um patrimônio que vem de gerações na família, e vocês querem que ele chegue até a próxima geração, e que os filhos tenham uma vida confortável, ou menos sofrida, ou menos difícil do que vocês tiveram, porque é para isso que a gente batalha, né?
Então, eu quero dizer que esse é o momento de vocês permanecerem comigo. Se vocês responderam não para essas 3 perguntas aí eu posso dizer, não, vamos ver novela, vamos fazer outra coisa, vamos ler um livro, né? Mas se vocês responderam sim para essas perguntas, esse é o nosso momento, vamos ficar aqui comigo, me acompanhem, que eu tenho certeza que o que eu tenho para dizer vai ser importante, não para vocês, porque vocês não precisam, mas para os filhos de vocês, para os herdeiros que vocês querem beneficiar, para as pessoas que vocês trabalharam e querem um dia, né, privilegiar com esse patrimônio. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem o que é importante. Ao invés de receber sua herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social. Estou exagerando, frase sensacionalista? Pior que não, né? Infelizmente, nós vamos entender por quê na sequência. Mas, se você souber o que eu tenho para te mostrar aqui hoje, olha, eu acho que a gente consegue evitar isso. Vejam, não é raro chegar no meu escritório famílias ou filhos dizendo, doutora, ou meu pai faleceu, minha mãe faleceu, estou num processo de inventário, preciso de ajuda. E isso me deixa muito chateada, muito triste, porque é claro que eu vou ajudar, mas não é o que eu gostaria de fazer para aquela família. Eu gostaria de ter acessado essa família antes. E, por desconhecimento, por aquela situação que eu falei, o inventário é uma circunstância natural na nossa cabeça, né? As pessoas já me procuram para fazer o inventário. Então, eu peguei um caso aqui fictício do Rafael, filho do Júlio e da Rosana, e com o falecimento dos pais, o que acontece? Lá vem o processo de inventário. Quais são os números desse inventário? Eu já falei para vocês, normalmente o advogado não conta esse número para os clientes, para as famílias, porque não passa pela cabeça. O que tem que entender para saber tudo isso? Você tem que entender de tributário, você tem que entender de sucessório, você tem que entender de direito de família, e você tem que fazer todo um agrupamento desses conceitos, desses princípios, para poder explicar para o seu cliente como que funciona e quanto custa. Nesse caso aqui, que foi muito, muito triste, né? Passar por essa perda patrimonial, a situação era a seguinte: o patrimônio da família era um único bem de 250 mil comprado há 20 anos atrás. Com toda a valorização, pense 2000 até 2020, passaram 20 anos, esse bem já não vale mais 250 mil, ele vale 1.150.000, como eu coloquei ali. Então, quais são as despesas nessa situação? E olha, eu fui bem coerente aqui, eu coloquei uns valores bem pequenos, acompanhem comigo. O imposto que incide nesse patrimônio, o imposto sobre herança, o ITCMD, vocês veem eu falar muito mal desse imposto lá nos meus posts no Instagram, no Facebook. O imposto sobre herança, por que eu falo mal? Um parênteses aqui. Quando a gente conquista patrimônio, esse patrimônio ele é tributado a 27,5% de imposto de renda. Então, tudo que você tem, que você amealhou, conquistou, já incidiu imposto de renda. Agora, você tem que transferir isso. Quando você transfere isso, é uma outra hipótese de incidência tributária que a gente fala. É uma hipótese sobre a herança. O fato gerador desse tributo é a herança. Seja a herança no falecimento, seja a antecipação da herança na doação. Por isso, ITCMD. Esse imposto é estadual, aqui no Paraná, ele é de 4%. E olha, não é dos piores. Porque a alíquota desse imposto é de 1% a 8%. Cada estado tem a sua legislação, cada estado tem a sua alíquota. No caso da família do Rafael, ou do próprio Rafael, né? O imposto ali de 4% custou para ele R$46 mil. Se eu estou enxergando bem, porque está pequenininho para mim. Deixa eu ver no maiorzinho aqui. Isso aí, R$46 mil. Eu coloquei de honorários de advogado ali 3%.
Mínimo do mínimo do mínimo, considerando que um inventário extrajudicial, onde não há litígio, onde só tem um herdeiro e só tem um bem, ok, bem, o filho é maior, dá para fazer extrajudicial, então eu coloquei 3%, que é o mínimo do mínimo. Mas pense, se for judicial é mais caro. 3% deu 34.500. Aí tem custo com cartório de notas, é sobre o valor de 1.150.000, 5.000. Tem custo com certidão negativa, porque vai ter que provar que não tem dívida, né? A pessoa que faleceu não tem dívida, não deixou credor. E tem custo com registro de imóveis, porque vocês sabem, aqui no Brasil só é dono quem tem o patrimônio no seu nome no registro de imóveis. Então, na matrícula do imóvel tem que estar o nome do proprietário. Quem tiver lá é dono. Então, tem que transferir, sim, no registro de imóveis, e isso é caro, né? Incide um percentual sobre o valor do patrimônio, sobre o 1.150.000. Bom, nesse caso aqui da família do Rafael, no caso do Rafael, que ele tinha um patrimônio originário, vejam, 250.000 valor aquisitivo, 1.150.000 valor de mercado. Quanto custaria o inventário do Rafael, da família do Rafael? No bolso dele, R$ 95.500. 8,3% do patrimônio. A pergunta é, Rafael tem 95.000 no bolso para pagar o inventário? Talvez não. E se ele não tiver? Qual que é a solução? Vender esse bem com deságio. Vocês sabem que para vender um imóvel que está no inventário, não é assim. Primeiro que o comprador não tem a disponibilidade do bem até sair o inventário. Segundo, que você não arruma um comprador para te dar o valor de mercado. Terceiro, que você tem pressa. Então, você faz o quê? Desconto, né? Reduz o valor, a gente chama de deságio. Eu reduzi ali 20% para que o Rafael venda rápido. Ele vai vender por quanto, se bem? Por 920.000. Já perdeu uma grana aí? E aí, sobre esse valor de venda, a diferença entre o valor da venda e o custo de aquisição vai incidir 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital, ou vocês conhecem também por aí sobre o lucro imobiliário. Retomando então as contas, o que nós temos, o imposto de 4%, estava lá, 46.000. Os honorários, a advogado agora não quer mais 3%, por quê? Porque para vender o bem, ele tem que ir a juízo, ele precisa de uma autorização judicial, aí já ficou mais caro. Aí o valor mínimo dos honorários que ele vai pedir é 5%, então já foi para 57.500. O cartório era 5, as certidões 3, o registro de imóveis 7, aí permanece igual, e aí teve o imposto de renda sobre o ganho de capital, que era a diferença de 920 menos o 250, que era o custo de aquisição. Repetindo, valor de venda menos custo de aquisição, vezes 15%, deu R$ 100.500 de imposto. Perdeu com o deságio, certo? Valia 1.150.000, vendeu por 920, perdeu 230.000. Gente, se a gente somar tudo isso, olhe para quanto foi esse inventário. 449.000. Esse é o custo do inventário quando a pessoa ainda tem que vender bens ou bem ou parte do patrimônio para pagar o inventário. Saldo final no bolso do Rafael, 700.000. Quanto que o Rafael perdeu? 39.000. Vocês lembram quando quem participou da pré-palestra, 39%, desculpe. Na pré-palestra eu falei para vocês, olha, gente, com o inventário, vocês perdem de 10% a 40% do patrimônio. Façam as contas. Quanto vale o seu patrimônio no mercado? Soma lá todos os teus bens, valor de mercado, desconto em 40%. É o que vocês vão perder no inventário. Tá? Então, qual que é a regra?
Quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. Ou ainda, o cônjuge que ficou precisa fazer o inventário. Por isso que eu falo, quando você se planeja em vida, você está fazendo isso. Algumas pessoas, assim, não sei se vocês vão se identificar com essa fala, eu não vou estar mais aqui. Já ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes. Ah, mas eu não estou mais aqui. Eles que se virem. Será? Será mesmo? E quanto você sofreu para conquistar isso? E quanto seus pais sofreram para deixar aquele patrimônio para você e você vai querer repassá-los para os seus herdeiros? Não é assim. Quem faz o planejamento, ele está pensando no quê? No bem dos seus entes queridos, no bem daquelas pessoas que são caras para você, que são importantes na sua vida. Então, a boa notícia é que tem como evitar que seus filhos, seus herdeiros, seu cônjuge seja enquadrado nessa regra. Como faz isso? Gente, isso aí tem que mudar o paradigma, é uma mudança de paradigma. Como eu falei para vocês, é natural. A gente está resignado a passar pelo inventário e pelo custo do inventário. Como que eu mudo esse paradigma? Quem tem bens não pode tê-los em seu próprio nome. Como que é isso? Né? Vamos mostrar aqui para vocês. Vejam ali. A pessoa, né, considere o patriarca, tem patrimônio. Como que ele vai deixar de incorrer no inventário? Passando esse patrimônio para dentro de uma empresa, para dentro de uma empresa que não faz nada. E o desenho que eu pus ali siga uma setinha. A pessoa conquistou seu patrimônio. Esse patrimônio vai parar onde? Dentro de um cofre. Aquele desenho estranho ali é um cofre. Eu também achei estranho, mas ficou... foi o cofre que eu achei, tá? Esse dinheiro vai parar dentro desse cofre, que é uma pessoa que não tem atividade empresária. Uma pessoa jurídica que não tem atividade empresária. Ela funciona realmente como um cofre. A única diferença é essa. Estava na tua declaração de imposto de renda. Júlia Delinsky tem um imóvel tal, ela vai ter cotas da empresa tal. Essa é a mudança, nesse momento. Aí, o que acontece? Eu tenho meus herdeiros, eu tenho minha filha. Eu quero deixar, nesse desenho ali, tá? Digamos que sou eu aqui, e eu quero deixar para minha filha Rebeca. Então, eu passo meu patrimônio para dentro do cofre, vamos seguir as flechinhas. Tem a pessoinha, passou o patrimônio dela dentro do cofre. O que tem dentro do cofre? O bem, o patrimônio. Ah, mas eu quero doar para minha filha. Eu quero doar para a Rebeca. Não quero que ela incorra nos custos do inventário. Eu dou, né? Ali eu pus 3 pessoinhas. Estou doando para o meu filho 1, filho 2, filho 3. Ou para o meu sobrinho. Ou para o meu irmão. Depende. Cada família tem a sua composição, né? Sua estrutura e seus herdeiros. Quando eu dou as cotas da minha pessoa jurídica, do meu cofre, para minha pessoa, eu não estou deixando de cuidar do cofre. Eu dou com aquilo que a gente chama usufruto, né? Eu dou com usufruto vitalício. Passo as cotas da pessoa jurídica para ela vai se chamar nua proprietária, e eu fico como usufrutuária. Enquanto eu viver, eu tenho direito aos frutos e tenho direito à posse daquele patrimônio. Ah, mas isso não é suficiente. Eu quero administrar essa empresa. Eu não vou passar tudo para os meus filhos em vida e perder o poder. Rei Lear, né? Shakespeare. Não. Não é assim que a gente faz. A gente tem como dar condições, dar poderes nessa estrutura para que essa pessoa doadora, ela mantenha os poderes de administração, os poderes políticos. Mas isso, gente, é feito com cláusula, é tudo muito bem preparado, certo? Não é uma coisa assim, amadora, né? Não é um modelo de empresa limitada da junta comercial. Se fizer isso, não dá certo.
Então, eu faço com cláusulas específicas que eu pego lá do direito societário, lá das sociedades por ações e aplico nessa pessoa jurídica do cofre. Então, meus bens estão no cofre, estão protegidos. Eu não quero que esses bens sejam garantia de alguns reveses financeiros. Então, eu faço com cláusula de proteção, cláusula de impenhorabilidade. Eu não quero que esses bens vão parar nos cônjuges dos meus filhos caso eles se separem. Eu faço com cláusula de incomunicabilidade. Eu não quero que quando eu não estiver aqui, meus filhos acabem com esse cofre e prejudiquem seus irmãos. Eu coloco cláusula de inalienabilidade por um período razoável, que a lei também não vai deixar a pessoa ser dona e não poder dispor a vida inteira. Então, essas cláusulas são cláusulas de proteção que a gente usa dentro desta célula cofre, dessa pessoa jurídica cofre, para poder estruturar o planejamento, proteger o doador que está vivo, que mantém a vida dele exatamente igual, que não perca poder, que não perca dinheiro, que não perca qualidade de vida, que não perca sustento, que não perca a possibilidade de comprar e vender. A gente protege os filhos que vão receber esse patrimônio e vai ser bloqueado ali, né? Garantido, protegidinho numa célula que não vai ser garantia das suas dívidas, se os filhos tiverem dívidas. Então, esses filhos, eles têm, mas não têm. Eles têm por isso que eles são chamados de nuproprietários, né? Eles têm uma nua propriedade. O direito de propriedade, ele se divide ali, ele se abre. E assim fica enquanto o doador, o patriarca, estiver aqui. Ah, mas vocês podem me perguntar, eu posso pôr dentro dessa pessoa jurídica as células da minha empresa? Não, não recomendo. Isso aqui, há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com empresas familiares e proteção patrimonial, acho que em 2000, a gente fazia tudo no mesmo bolo, punha tudo dentro desse cofre. E daí o que acontece? Daí a empresa, a sociedade empresária, ela tem riscos. Uma sociedade empresária tem empregado, uma sociedade empresária tem impostos, uma sociedade empresária tem credores. E aí, quando eu coloco as ações da pessoa jurídica dentro do meu cofre, eu estou contaminando o meu patrimônio pessoal com o risco do negócio. Então, não é inteligente. Não misture, tá? Essa é uma dica que eu dou aqui. Se for para fazer planejamento patrimonial e misturar bens pessoais com o negócio, você vai correr o risco de contaminar? Sim. Então, não recomendo. Então, o importante, vocês estão vendo aquela linha, né? Aquela linha picotadinha ali, sei lá como é que chama isso, esse risquinho picotadinho aí. Esse risquinho é justamente para separar o patrimônio entre os filhos e o pai. O patriarca consegue manter tudo sob o seu domínio, tudo sob o seu controle, tudo sob sua administração, enquanto vivo estiver, desde que a gente crie essa sociedade com todas essas cláusulas. Agora vamos falar mais uma situação. Eu quero mudar isso aí, não gostei. Quero comprar de novo as cotas que eu doei para os meus filhos. Posso? Pode. A gente cria uma cláusula chamada call option, que essa cláusula é uma cláusula de compra. Você pode usar o benefício dessa cláusula e recomprar de novo. Mas por quê? Se eu já doei, se eu já dividi meu patrimônio, se eu já estou fazendo meu planejamento sucessório aí, vamos supor que apareça um filho novo na história. Tá? Vamos supor que você precise mudar a situação, você não está mais contente com a forma que você distribuiu. Pode redistribuir, pode distribuir diferente? Pode, sempre pode, gente. Uma das vantagens dessa estrutura é você não ficar engessado, não ficar perdido, não ficar, não tenho mais como mudar isso, agora não sou mais dono do meu patrimônio. Não, você sempre pode mudar. É reversível a qualquer tempo. O planejamento patrimonial, o legal do planejamento patrimonial é que, enquanto você está vivo, ele é
vivo também. Ele está em movimento, ele sempre pode ser alterado, modificado, as cláusulas podem, com simples alteração contratual. Nós temos, os filhos são donos do cofre, porque eu doei as cotas para eles. E quando eu morrer, o que acontece? Né? No caso, a minha filha ali seria só ela. Nada. Está pronto. Como assim? Pronto. Não precisa fazer nada? Não precisa fazer inventário? Não precisa pagar imposto? Não. Por quê? Porque o imposto, ele vai incidir, e a Tânia já perguntou, e eu vou falar ali na frente, o momento que ele vai incidir e quanto ele vai ser. Posso garantir para vocês, gente, é uma economia absurda. Então, o que é esse cofre? O que é essa pessoa jurídica que funciona como um cofre? Ela funciona, a operação toda funciona como um gatilho. No momento em que o doador falece, a coisa está perfeita, está pronta. Parece mágica, mas não é. Né? Parece estranho, mas não é. É assim mesmo que funciona. Por isso, planejar em vida, se antecipar aos efeitos do inventário e ficar tranquilo. Deixar a coisa fluir, porque você já se organizou, você já criou a estrutura que vai funcionar. E pode mudar a qualquer tempo. Aí, feito o gatilho, os filhos estão ali na posse e propriedade de todo o patrimônio que está dentro do cofre. Falei lá, economia tributária absurda. Vamos comparar? Qual que era o imposto? O imposto, 46 mil, os honorários estavam em 5%, 57%, o cartório em 5%, as certidões em 3%, o registro de imóveis em 7%, o imposto de renda sobre o ganho de capital, uma paulada, 100.500, o deságio, 230 mil, gastos, 449. E no sistema que eu acabei de explicar? 4% vai incidir sobre qual valor? O valor de mercado ou o valor da declaração de imposto de renda? O valor da declaração de imposto de renda, 250 mil. Quanto que dá? 10 mil. Puxa, mas eu ia pagar 46, vou pagar 10? Isso aí. Não é mágica. Tem legislação, tem fundamento jurídico e tem que fazer bem feito. Não é brincadeira, é sério, né? Tem que ser bem estudado, tem que ser bem planejado. Quanto eu vou pagar de honorários? Aí você vai discutir com a pessoa que vai fazer o seu planejamento sucessório, e depende muito da sua estrutura, depois a gente fala disso. Quanto eu vou pagar de cartório? Não tem. Quanto eu vou pagar de certidão? Não precisa. Quanto eu vou pagar de registro de imóveis? Vou pagar menos, porque no inventário, a base de cálculo era o valor de mercado. No sistema, a base de cálculo é o valor da declaração de imposto de renda. É o valor que foi constituído a tua pessoa jurídica, aquela empresa cofre, teu cofre. Então, você vai pagar um pouco menos de registro de imóveis. O que mais? Deságio. Não vou precisar vender. Qual que é o total que você vai gastar aqui? Fora os honorários do advogado que você vai discutir com ele depois. 13 mil. Qual que é a diferença? 436 mil reais. Dá para pagar um honorário legal para o advogado nessa diferença que sobra aí, né? A economia, 93%. Então, qual que é a principal diferença dessa estrutura? Quando eu falo em custo zero, não porque é zero, né? Vocês viram ali, vai pagar 7% do patrimônio, do custo ali. Não do patrimônio, desculpe, do valor da economia, né? Vai pagar 13 mil que eu coloquei lá, vamos voltar aqui, 13 mil. Por que eu falo que o custo é zero? Porque se o Rafael tivesse feito, né? Se os pais do Rafael tivessem feito o planejamento, teria custado 13 mil mais o que eles discutissem com o advogado de honorários para criar o sistema. Dá para pagar. Dá para absorver.
Esse valor você consegue absorver em vida, sem desfazer patrimônio e sem prejudicar o patrimônio dos seus herdeiros. Esse valor, ele dá para ser absorvido no custo. Então, você consegue que seus herdeiros tenham acesso ao patrimônio na integralidade. Essa é a diferença. Qual que é o caminho, então? O caminho a gente conhece como holding familiar. Esse é o nome desse sistema. É uma PJ? São duas? São três? Não sei. Vai depender da tua estrutura familiar. Cada família tem uma estrutura, cada família tem um patrimônio, cada família tem uma necessidade. E cada patrimônio está numa localidade. Se você é do Paraná, aí nós vamos olhar a lei de TCMD do Paraná, vamos entender quais são as dificuldades que tem ali, porque planejar significa olhar a legislação a fundo, com critério, entender o que diz ali e usar o caminho que não vai entrar em conflito com a legislação. Você não pode fazer um planejamento e ser autuado. Você não pode fazer um planejamento e ver isso ruir e ter que pagar tudo que a gente está querendo evitar. Então, é feito com muito cuidado. Essa estrutura ela é feita de forma a atender o que a legislação pede. É lícito. Né? É muito importante que vocês tenham isso em mente. É lícito. A Lei da Liberdade Econômica, que é de 2021, a Lei 13.000 alguma coisa, agora eu não lembro o nome, ela tem um dispositivo no artigo 49A, que fala que é lícito, sim, você usar de figuras societárias, de estruturas societárias, para criar garantias ao seu patrimônio e para criar, fugir de questões tributárias, ou para limitar incidências tributárias. Vamos falar assim? Vamos criar estrutura com maior eficiência tributária. Não pagar não existe. Essa palavra não existe, porque existe fato gerador, existe sim incidência de tributo. O que nós vamos fazer é planejar para minimizar a base de cálculo do tributo. Esse é o caminho. Como vocês não sabiam disso, se é que alguém aqui não sabia ainda, né? Foi novidade para vocês tudo que eu estou falando. Porque isso não chega até as famílias. Essa estrutura como ela não chega. As pessoas, como eu disse, é cultural, é uma mudança de paradigma. Eu não preciso passar pelo inventário. Quais os caminhos que eu tenho? O que é planejar? Como eu chego até lá? Então, tem caminhos. Os bilionários, gente, eles não pagam isso. O que eles fazem? Vamos ver esse senhor aqui, ó. Norberto Odebrecht. Bahia. Na declaração de imposto de renda dele, tinha 14 bilhões. Se ele tinha 14 na declaração, vocês sabem que na declaração tem muito menos do que é o patrimônio. Então, imagine quanto ele tinha de patrimônio e quanto chegou na mão dos herdeiros dele. Se ele tivesse feito o inventário, o estado da Bahia teria recebido de TCMD 1.120 bilhões. Não recebeu. Zero. E esse outro senhor, São Paulo, patrimônio do Antônio Hermílio, 15 bilhões e meio. São Paulo teria recebido 1.240 bilhões. Zero. Roberto Marinho, olha, 30 bilhões na declaração. Rio de Janeiro saiu um pouco do buraco, né? 2 bilhões e 400. Vocês ouviram falar que o Rio de Janeiro arrecadou 2 bilhões de imposto de TCMD? Eu não ouvi, não teve, ninguém pagou. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm acesso a essa estrutura há muitos anos. Elas têm grandes escritórios que trabalham e criam esses planejamentos. Então, eles não passam pelo inventário. Por que a classe média, a classe alta tem que passar? Porque não tinha acesso a esse conhecimento, agora vocês têm. Se vocês pegarem a Forbes e verem os bilionários brasileiros que faleceram nos últimos 10 anos, vocês vão encontrar essas pessoas aqui, ó. Roberto, não sei se é Civita, não sei falar italiano. Moise Safra, Samuel Klein, Edmund Safra, José de Alencar, Dirce Navarro de Camargo.
Todos, gente, todos tinham a sua holding familiar. Todos fizeram seu planejamento em vida e não recolheram essa fortuna de impostos para o governo estadual. Como eu disse, isso é lícito, isso é muito importante vocês conhecerem, e agora vocês sabem. Sabe aquela situação de que não conheço o problema, não tem problema. Agora, quando eu conheço o problema e conheço a solução, aí a situação muda. Né? Aí a gente não sabe, a gente não é mais o ignorante, que ser ignorante nesse momento tem uma vantagem, você ignora tudo, você está tranquilo, não sei, não tenho problema. Agora, depois que vocês ficaram aqui comigo, vocês sabem do problema e vocês sabem que tem solução. Então, vocês não são mais ignorantes. E o que vocês fazem? Né? Quais os caminhos que vocês têm dentro dessa realidade? Júlia, gostei do que você falou, mas tem outras ferramentas. Eu posso usar a doação em vida. É uma ferramenta. É uma das ferramentas que a gente utiliza em planejamento patrimonial. Vou doar meu patrimônio em vida. Como que é isso? Qual que é a diferença dessa situação, de tudo isso que você falou, desse sistema de holding familiar? Se você doar em vida, você vai lá num cartório, faz a doação, põe o valor do seu patrimônio, paga o ITCMD e doa. Primeira desvantagem. O ITCMD não é pelo valor da declaração do teu imposto de renda, é pelo valor de mercado. Caro. Segunda desvantagem. Eu não posso mais reverter a situação. Doei, tá doado. Mas fiquei doente e preciso fazer um tratamento super caro. E meu patrimônio? Eu já doei. Aí você vai ter que ir lá falar para o teu filho ou para tua filha, olha, eu doei, mas eu preciso que você venda esse bem, porque eu estou precisando do dinheiro, é meu. Eu falo, não, agora já é meu, agora minha esposa ou meu esposo também está aqui, ele também quer a parte dele. Então, cuidado com a doação em vida. É fácil fazer, é simples fazer. Você pode colocar aquelas cláusulas de incomunicabilidade, impenalidade, inalienabilidade. Mas isso não vai te proteger, não. Você vai ficar sem patrimônio. Você não vai poder refazer a operação. Não vai poder desfazer a doação. Porque já não é mais teu. Não te diz mais respeito àquilo. E aí, se aparece um filho mais temporão, estraguei tudo, porque vai ter inventário, porque esse filho tem direito ao patrimônio, vai ter que levar aquela doação lá na frente, os herdeiros que receberam mais do que teriam direito terão que fazer a composição e redistribuir. Não, péssima ideia. Então, vamos falar de um outro instrumento que vocês conhecem bem, testamento. Quanta gente que fala para mim, sabe o que eu vou fazer? Testamento. Não, nem fale de planejamento patrimonial, essa estrutura aí. Vou fazer um testamento, porque no testamento eu coloco lá as cláusulas que eu quero, eu revogo, né? Posso revogar, posso fazer de novo, só pago a escritura. Testamento é tão caro quanto inventário. É igual o custo, se não pior, porque tem o testamenteiro. Então, o custo do Rafael de 95 mil é idêntico no testamento. Qual que é a vantagem do testamento? Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Porque você faz lá. Tem uma desvantagem maior. O testamento é obrigado a ir a juízo, porque você precisa fazer o registro, a abertura e o cumprimento do testamento em juízo. Você está fazendo com que os seus herdeiros tenham mais tempo, levem mais tempo para ter acesso ao patrimônio, tenham o mesmo custo ou maior que o inventário. Eu não vi vantagem nenhuma. E tem gente que me diz até pior que isso, não fala em testamento, não fala em doação, fala assim, sabe o que eu vou fazer? Um seguro de vida. Eu vou fazer um seguro de vida, porque aí eu pago esse seguro para dar dinheiro para o meu filho, pagar o governo. Eu vou pagar o seguro durante o tempo que eu estou aqui viva, gastar, né, com isso, para o meu filho ter que pagar aqueles custos todos
que é possível evitar, que vocês viram que os bilionários não pagam. Não, gente. Não vejo como bons caminhos. Não quer dizer que eu não use. Quer dizer que tem situações e situações. Em algumas situações, cabe. Mas, nossa, 99,9% não cabe. Não é vantagem. Você está deixando um problema para a sua família resolver se você usar esses caminhos. Você tem 2 caminhos. Vocês podem ser um procrastinador. 2, você pode ser um resolvedor, aquele que vai fazer. Né? O ruim de saber de sair da ignorância é isso. Agora eu estou aqui sendo pressionado, porque o que eu faço? Ou eu ajo, ou eu faço de conta que não tenho problema. O problema do procrastinador, que não quer fazer nada, vai tapar o sol com a peneira ali, é que não tem segurança jurídica. Por que eu falo em segurança jurídica? Porque eu falo em segurança jurídica. Eu não sei se esse imposto IPCMD vai ficar como está. Hoje, a situação jurídica no Paraná é 4% sobre o valor da herança do patrimônio. Se eu não fizer nada e passar, eu tenho 50 anos, daqui a mais 50 quando eu falecer, não vai ser 4%. Então, eu não tenho a segurança jurídica de que o custo vai... Esse custo alto que eu apresentei, eu não tenho segurança jurídica que esse custo vai se manter, porque tem muito movimento no Brasil sobre esse imposto e ele tende a aumentar. Quer ver aqui? Eu vou pôr para vocês. O ITCMD, ele é um tributo de competência estadual, que eu falei para vocês, né? Cada estado no país tem a sua legislação. E ele é de competência do Senado Federal. Qual que é a diferença? Agora eu vou falar um pouquinho de tributário. Qual que é a diferença de ser competência do Senado Federal e não ser competência do Senado Federal? Normalmente, para criar um tributo nesse país, primeiro que a gente tem uma lista de tributos lá na Constituição Federal e o governo vai criando dentro da lista por lei. E o ITCMD não precisa ser criado por lei. Ele pode ser criado por resolução do Senado. Isso está na Constituição Federal. Hoje, a resolução que tem é de 1992, vejo que ela é velhinha, ela fixa um teto de alíquota, um teto máximo de incidência de 8%. No Paraná, eu falei para vocês, é 4%. São Paulo é 4%, mas tem um projeto lá na Câmara do Estado de chegar a 8% já. Eles podem, porque já tem a previsão legal, esse é o teto. Então, todo o estado do Brasil pode chegar em 8% hoje, se eles quiserem. Tem outros movimentos, querem ver? O CONFAZ, que é o Conselho Nacional da Fazenda, dos órgãos fazendários, ele é formado por todos os secretários de Fazenda do Brasil inteiro, mais o ministro da Fazenda. Então, dentro do Conselho, já existe um projeto para mudar de 8% para 20%. O principal argumento: já existe um movimento no mundo para aumentar esse imposto. Por quê? Porque ele é um imposto que, no Brasil, é o menor tributado que a gente tem em comparação com o mundo. E com a pandemia, estão procurando recurso, de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro para subsidiar esses custos extras. Então, uma das medidas, uma das possibilidades é realmente ir por esse caminho do ITCMD. E aí, o primeiro argumento que os nossos governantes utilizam é que o Brasil é o país que menos tributa herança no mundo. Vejam no mapa aí, se vocês estiverem na tela cheia do computador, ajuda bastante. Vejam na França quanto se tributa a herança: 60%. No Japão, 55%. Na Alemanha, 50%. Suíça, 50%. Inglaterra, 40%. Estados Unidos, 40%. No Chile, que é nosso vizinho, né? Pelo menos está aqui na América do Sul,
25% sobre herança. Então, quando eu falo nosso país tributa até 8%, quer dizer, cuidado, pode mudar. Não sei, quando a gente não tiver mais aqui, qual o valor da alíquota desse imposto. O fato é, vai ter imposto. Sem dúvida, ele vai estar aí, o imposto. A alíquota vai ser essa? Acho que não. Acho que não vai ser 4% que a gente paga hoje. Qual que é o outro argumento facinho que o governo usa? O imposto sobre herança é um tributo que penaliza só mais os aquinhoados. Uma palavra difícil que eu usei ali. Só tributa quem tem patrimônio, né? Esse é o argumento do governo. Será? Será que a família do Rafael, que eu usei como exemplo ali, é uma família rica? É um milionário? Não. O ITCMD tributa todo mundo, sim, basta ter patrimônio. Então, não sei se ser um procrastinador diante dessa realidade é um bom caminho. Proposta do senador Cid Gomes, para passar também para 20%. Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para aumentar o teto para 27,5%. O que isso significa? Além dos 8%, um plus de 27,5% para compor um fundo emergencial contra a pobreza. Então, seria um plus a essa incidência para poder fazer um caixa para o governo subsidiar esses custos. Então, é isso. O movimento para alterar o ITCMD realmente é muito grande. Não sei. Quando deve acontecer? Não sei. Essas são as informações básicas que eu tinha para passar para vocês sobre o planejamento patrimonial. Tá? Com isso, agora vocês decidem, né? Se vocês querem tomar atitude, não tomar atitude, mas o fato é, vocês já não podem dizer que vocês não conhecem como funciona a situação. É claro que aqui eu não pude falar com detalhes tudo o que envolve um planejamento patrimonial. Ele não é tão simplesinho assim. Não basta você chegar lá para o teu contador amanhã e falar assim, cria uma holding para mim. Ele sabe criar? Acho que sabe, ele sabe criar uma limitada. Então, ele cria uma sociedade limitada, você vai lá, coloca teus bens e pronto. Não é assim. Para fazer isso, você precisa falar como funciona no meu escritório, qual que é a metodologia de criar um planejamento. Primeira coisa, passar por uma sessão de viabilidade. O que é uma sessão de viabilidade? É o momento onde você vai falar, você vai contar a tua realidade, você vai contar como é a estrutura da tua família, quais as suas necessidades, o que é prioridade para a tua família. Então, a sessão de viabilidade é mais para o advogado ouvir do que falar, porque o que eu tinha para falar, eu já expliquei aqui. Eu quero dizer para vocês que foi um prazer estar aqui, eu fico feliz em ter passado isso para vocês, a ideia era passar um pouco desse conhecimento ou um pouco dessa preocupação para vocês. Espero que isso tenha trazido alguma transformação na forma de vocês verem a vida. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês, agradeço muito o tempo de vocês e desejo que essa pulguinha que eu coloquei aí atrás da orelha continue incomodando e que vocês não sejam procrastinadores, que vocês sejam, sim, resolvedores.